Irmãos amados, é uma alegria, uma grande satisfação poder nesta oportunidade trocar ideias com os irmãos sobre a lição deste domingo. Nós vamos falar sobre o perfil do discípulo de Cristo, de acordo com o Sermão do Monte. Os irmãos, por obséquio, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, começando com o verso 1. Nós vamos até o verso 16, iniciando, como dissemos, com o Sermão da Montanha. Observem que o Sermão da Montanha, ele se inicia com uma série do que são chamadas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são exclamações na realidade. Nós fazemos uma leitura assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas na realidade, o modo como Jesus Cristo enunciou foi assim: ó como são bem-aventurados os humildes de espírito, ó como são felizes os humildes de espírito. Então, na realidade, é uma exclamação. De modo que, à medida que formos fazendo a leitura, os irmãos vão incorporando essa ideia dessa exclamação. Isso vai dar muito sentido ao que Jesus Cristo queria dizer e o que ficou registrado no Evangelho de Mateus. Então, o verso 1 apresenta a primeira das 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez a sua tradução até diga pobres de espírito, ou talvez em espírito. Na realidade, a melhor tradução significa ou quer dizer humildes, evitando aquela ideia de que o pobre de espírito é uma pessoa que é curta de inteligência. Coitado, esse é um pobre de espírito. Então, se traduzirmos como humildes, que é uma tradução bem mais próxima do original, nós vamos ter agora a ideia, sabe de quê? De que a pessoa é uma dependente de Deus. É uma pessoa que precisa de Deus. É uma pessoa que, na realidade, espiritualmente, está aguardando os recursos que não tem, recursos espirituais que não possui, mas que dependem unicamente da parte do bom Deus. Então, essa é a primeira ideia que nós temos acerca dessa bem-aventurança. Nós vamos fazer, de certa maneira, rapidamente, não é um sermão, é um estudo, é uma maneira de iniciar a nossa preocupação para entender melhor o texto de Jesus Cristo. Por isso, passaremos agora à segunda das bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Há um fabuloso comentarista da Escritura Sagrada chamado John Stott. John Stott era um teólogo inglês, está falecido já. Ele até pergunta assim: felizes ou infelizes? Não são, portanto, os que choram a perda de um ser querido, mas aquele que chora a morte da inocência, da justiça, talvez do respeito próprio. E continua Stott: é a tristeza do arrependido. Porque nem todo aquele que chora é feliz, pois a tristeza do mundo produz morte, como ensina 2 Coríntios 7,10. Olha o que diz lá. 2 Coríntios 7,10 diz com tanta clareza: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Perceberam? Então não é o pranto do desânimo, não é o pranto do castigo merecido, não é o pranto do queixume, é confissão, é arrependimento. E Jesus oferece ao aflito as compensações que acalmam
a amargura dessas lágrimas, onde a lei da vida é inexorável, a lei da vida é perversa. Olha o que o mundo diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso está em Isaías 22:13, uma exclamação do mundo. Mas Jesus exclama: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a melhor coisa essa. Uma criancinha quando chora, a mãe não olha para ela e diz assim: pare esse choro, pare com isso, engula o choro, homem não chora. Pelo contrário, a mãe segura a criança que está chorando, afaga, coloca junto ao peito, abraça, passa calor, ternura e carinho. É o que Deus faz conosco quando nós choramos também. Outra exclamação que nós temos é aquela que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja aí no verso 5, que diz exatamente isso. Ora, nós esperamos que a terra seja conquistada por um Alexandre o Grande, ou quem sabe um César de Roma antiga, um Napoleão, foi um grande conquistador, talvez um outro grande cabo de guerra, mas não por quem é manso, não é verdade? Até porque a ideia geral é que ser manso é ser fraco, é ser servil, tímido, incapaz de se redimir, de se defender, é uma pessoa rendida. E até ironicamente, há quem afirme que a terra que o manso herda são 7 palmos de chão. Mas Jesus utiliza, no entanto, expressões familiares aos fiéis do seu povo, como no Salmo 37, eu leio na Nova Versão Transformadora, diz assim, verso 8 a 11: deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve, o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não encontrará. Os humildes, olha, possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Pois é, aqueles outros, os perversos, eles mesmos se destruirão, enquanto o humilde ganha a terra e o céu também. E mostra quem manso é. Esse texto está mostrando quem é. É aquele que, com paciência, com coragem, procura fazer a vontade de Deus, lutando, inclusive, contra a sua própria vontade. É o que entrega tudo o que tem ao Senhor, incluindo os seus direitos, no espírito de 1ª carta de Pedro 2, 22 e 23. Eu leio também esse texto na Nova Versão Transformadora. Ele nunca pecou, Cristo, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Então, quem obedientemente aceita a direção divina e humildemente aceita a sua ordem, está incluído nesta bem-aventurança. No verso 6, olhe na sua Bíblia, temos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe, meus irmãos, havia fome na terra de Israel. Na classe pobre de Israel havia muita necessidade. Carne só uma vez por semana. Água corrente, nem falar. Mas fome e sede não significam apenas apetite material. O que temos aqui na realidade é uma pergunta e é um desafio. Até que ponto a sede, a fome,
de justiça devem ser satisfeitas. E qual a sua intensidade? No entanto, uma coisa sabemos, é que uma pessoa com fome é algo absolutamente normal, significa saúde. Porque só pessoas enfermas, só pessoas anormalmente preocupadas é que recusam a alimentação. A pessoa normal tem igualmente fome espiritual. O Salmo 42, o Salmo 63, Isaías 26, 9, todos esses textos falam sobre isso. E eu cito aqui o texto do Salmo que diz: à noite eu te procuro, ó Deus, pela manhã te busco de todo o coração, pois só quando vens julgar a terra as pessoas aprendem a justiça. Viram? Mas essa fome de justiça pode ser estragada pelo prazer do pecado. Pode estragar também a fome de justiça, a autossuficiência, nos termos de Apocalipse 3,17. É o pecado secreto, aquele pecado oculto que nós escondemos no coração, na alma. É a negligência com a vida espiritual. Você para de orar, eu paro de meditar na palavra. Então esse tipo de situação não nos dá fome de justiça. Mas ter fome e sede de justiça é ansiar por aquela que vem dos céus, que não abandona a pessoa humana na miséria do pecado. É aquela que, no vocabulário de Jesus Cristo, é generosidade, é boa vontade, é compaixão, que vai num crescendo tão grande que chega até a salvação. E Ele nos dá essa salvação. Eu encontro lá na Escritura essa palavra de Jesus. William Barclay, um grande teólogo falecido, inglês, ele traduziu ou ele parafraseou esse texto dizendo: como é feliz aquele que deseja a justiça total, do mesmo modo como que tem fome e deseja a comida, ou que morre de sede e quer a bebida, porque receberá a satisfação do seu desejo. Lindo, não é? Vamos para o verso 7. E o verso 7 nos traz uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é outra palavra que a gente tem que entender. Misericórdia é mais do que ter piedade. É verdadeira compaixão. Quer dizer, eu coloco o meu sentimento, a minha paixão, junto da paixão da outra pessoa. Por isso chama-se compaixão. Mas não é sentimento piegas. E nem é também um assistencialismo, uma assistência arbitrária. Não. Não é dar peixe sem ensinar a pessoa a pescar. O misericordioso é bem-aventurado porque ele coloca a misericórdia acima das dores, da justiça até, dos machucões, porque envolve perdão do culpado, compaixão pelo sofredor. E é a lei de Talião ao contrário. Em vez de olho por olho, dente por dente, é dar o outro lado para que seja tão batido quanto foi o primeiro. Ou seja, se alguém te fez mal, sabe o que é que tu deves fazer? Mostrar amor, compaixão e misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, verso 8, porque eles verão a Deus. Aqui nós temos uma promessa extraordinária, porque nós vamos ver a Deus nesta vida e vamos ver a Deus plenamente na vida futura. Irmãos, ele fala de pureza, limpos de coração. Para os judeus, a pureza era uma questão ritual. Então eram banhos, abluções, lavagem de mãos, lavagem de utensílios, e tudo isso é magnífico. Claro, é higiene, é pureza,
E há quem diga que é até santificação. Há um ditado na língua inglesa que diz assim: a integridade é santidade. Jesus, no entanto, estava preocupado com a pureza moral. E é por esse motivo que ele enunciou esta bem-aventurança. Ela é a bem-aventurança da dignidade humana. Ela é a bem-aventurança que enaltece o ser humano e eleva a cada um de nós a nobre condição que nos corresponde como criaturas feitas à semelhança do Criador. Claro, na antiga aliança não se podia ver a Deus. Quem visse a Deus morreria. Ai de mim, que estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos, exclamou agoniado Isaías. Lembram? Isaías 6? Mas Jesus fala diferentemente. Ele diz: quem me viu a mim, viu o Pai. Ele fala de pureza de coração, porque é possível ter pureza de coração. Ele fala de ver a Deus, porque é plena e absolutamente possível fazer isso. Então, pureza e santificação nos termos do que nos deixou o escritor de Hebreus, no capítulo 12, o verso 14. Coração puro, então, é o que não está dividido, é o coração que é íntegro, é o coração que é bem orientado e equilibrado nos relacionamentos, tanto com o próximo quanto com o bom Deus. Isso quer dizer que o limpo de coração, ele está liberto de uma ditadura. É a ditadura do seu eu dividido. Ele não é um esquizofrênico espiritual querendo servir a Deus e querendo servir ao mundo. Ele é limpo de coração. Então vamos agora ao verso 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, este é um texto fenomenal pelo seguinte: Cristo é a nossa paz. É o que nos ensina o apóstolo Paulo. E se nós somos pacificadores, estamos trabalhando com Cristo, porque pacificadores são artesãos da paz, fabricantes da paz. É bem-aventurado, então, aquele que reconcilia quem vive na discórdia, quem faz extinguir o ódio, quem reúne aquele que é separado, porque Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Lá fora, a filosofia é totalmente outra. É a tendência para a vingança. É o bateu, levou. Mas no reino de Jesus Cristo, o ensino é diferente. O ensino que nós temos é de que feliz é aquele que não assumiu a postura passiva de ser pacífico, mas é o que vai além para promover a paz. Porque o reino de Deus é o reino da paz. E essa palavra é uma palavra de um significado muito profundo. E eu estou me referindo mais do modo que Jesus pronunciava a palavra. Shalom. Shalom significa um mundo de coisas, porque pode significar comunhão, harmonia, reconciliação, verdade, comunicação, felicidade, sucesso, paz, cura e salvação também. Significa então a intimidade, a amizade, a boa vontade constante entre duas pessoas. Não é fugir de problemas, mas é ter paz porque enfrenta os problemas. E chegamos então aos versos 10, 11 e 12, que dizem: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui nós temos duas bem-aventuranças, mas uma declaração básica. Isso porque em todo tempo, meus amados, tem havido perseguição, ou por antipatia pessoal, ou por preconceito racial, ou por briga, por questão de terras. Mas o cristão, ele olha para o futuro, e o futuro está exatamente nessa frase que Jesus deixou: é grande o vosso galardão nos céus. Claro, ele olha para o passado para se orientar. É perseguição pela manutenção dos padrões divinos, da verdade, da justiça, da pureza. Não é perseguição política, nem porque se está errado ou porque se é fanático. Primeira carta de Pedro 2, de 18 a 25, fala sobre isso. Leia lá. Primeira de Pedro 2, 18 a 25. Mas a perseguição vem porque se anda na comunhão dos santos, porque se demonstra lealdade, a mesma lealdade que os profetas e os mártires tinham para com o Senhor. Por essa razão, aquele teólogo mencionado, Barclay, ele denominou esta bem-aventurança de a bem-aventurança do caminho manchado de sangue. Então nós temos como síntese uma das bem-aventuranças, pois o bem-aventurado fará os outros bem-aventurados. O abençoado fará outros abençoados, como Abraão, lá em Gênesis 12, verso 2, é uma questão, portanto, de consciência de missão. E agora nós temos os outros ensinos, do 13 ao 16. Olha o que Jesus diz. Vocês, estou lendo na nova versão transformadora, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meu irmão, perceberam aí? O sal preserva da corrupção e o sal tempera. Quando ele está desvirtuado, não serve. O cristão, então, não pode ser um fraco, um tíbio. Ninguém, nada pode substituir o cristão, porque ele é o sal da terra. Você, irmã, é o sal da terra. Na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Crente de nome é um inútil. Melhor ainda, crente de nome é útil para o inimigo de nossas almas. E Jesus até alertou: tende sal em vós mesmos. E Paulo ensina que a vossa palavra seja temperada com sal. Que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo. O crente em Cristo é então um purificador moral, onde os padrões reinantes são baixos ou até inexistentes. Mais uma vez, então, a consciência da missão. Veja, não é possível esconder a luz, não é possível negar o chamado. A luz serve de guia na entrada dos portos. Pense lá no Farol da Barra, no Farol de Itapuã. Onde há escolhos, os faróis orientam e servem de advertência. E nessa figura nós nos identificamos com Cristo, porque ele afirmou ser a luz do mundo, luz que nós refletimos, de acordo com Filipenses 2, 14 e 15. E ele fala também sobre a cidade sobre o monte. Verso 14b. O perfil do bem-aventurado foi dado. Ele é sal, ele é luz, ele é uma cidade, é dando sabor, iluminando, advertindo,
e sendo evidente, porque é difícil esconder um servo de Jesus Cristo, inflamado com a santidade das alturas. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a prosseguir nesse chamado de missão que nós temos e que nos mostra que o Sermão do Monte, especialmente esse trecho inicial e os trechos seguintes que falam de legislação, o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Deus nos abençoe. Amém.